Namastê, pessoal. Aqui é o Saga, de novo no nosso canal para a gente conversar sobre o Ashtanga. Bom, essa é a nossa quarta aula e partindo do pressuposto que você já fez a saudação ao Sol B, agora a gente vai começar os asanas fundamentais e agora sem muita explicação com relação aos asanas fundamentais. A gente vai direto, que a gente vai conversar hoje sobre o Chitta Hasta Padangusthasana e o Chitta Hasta Padangusthasana e Ardha Baddha Padmottanasana. São posturas que iniciam a série de pé do Ashtanga. Aí você pode me perguntar, poxa, mas esses asanas que a gente está fazendo agora, que é pegar o dedão, mão embaixo do pé, os trikonasas, não são asanas de pé? São asanas de pé também, só que eles são numa categoria diferente. A gente vai definir eles como asanas fundamentais. Ou seja, aqui você vai começar a entender como é que funciona mais ou menos a estrutura do Ashtanga. Até aquele namastezinho nas costas, o Parshvottanasana, aqui atrás, até ali termina os asanas fundamentais. A partir dali começam as séries do Ashtanga. Aí o Ashtanga ele tem 6 séries diferentes. Série 1, série 2, série 3, 4, 5 e 6. Agora olha só. Como ela é subdividida? Série 1 é o que a gente está aprendendo agora, dessa forma. Série 2 vem um pouco mais para frente. Série 3 ela é subdividida em 4. 3A, 3B, 3C, 3D. Totalizando 6 séries diferentes. Só que a gente não vai se ater agora sobre as séries. Mas só para te dar uma noção de que você começa, depois do namastezinho nas costas, na série 1. Certo? E esses 2 asanas que a gente vai aprender hoje com a contagem de vinyasas, com as explicações um pouco mais detalhadas e adaptações, se for necessário fazer, certo? Então, a aula de hoje é sobre o Chitta Hasta Padangusthasana e Ardha Baddha Padmottanasana. O primeiro com 14 vinyasas, que é o que a gente vai chegar e vamos tentar entender como é que a gente conta isso. E o seguinte, Ardha Baddha Padmottanasana, com 9 vinyasas, certo? Voltando àquela história, lembra que cada a asana tem o seu número de vinyasas correspondentes, ou seja, você não pode ultrapassar a ideia, certo? Se agora no início você precisa inspirar e expirar um pouco mais, em algumas vezes a mais, faça, não tem problema. Mas sempre tentando lembrar da regra geral e regra da montagem, que a gente conversou nas aulas anteriores. Regra geral, tudo que é para cima inspira, tudo que é para baixo expira. Regra da montagem, mesmo que você tenha que descer, mas você está montando uma postura que você faça ela inspirando e não expirando. Certo? Tamo junto? Então vamos lá. Padangusthasana e Ekam. Inspirando, desce à frente, pega os dedões, olhando para frente. Due, expira. 5. 3, 4, 5. Treine, inspira, olhou à frente. Expira aqui mesmo. Padahastasana. Ekam, inspira, mãos por baixo dos pés. Final da inspiração, olhou para frente. Due, expirou, desceu. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Treine, inspira, olhou à frente. Expira. Samastiti. Inspira, levanta o tronco. Expira, junta os pés. Utthita Trikonasana. Ekam. Inspira, abre para sua direita. Due. Expirou, desceu. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Treine, inspira, subiu. Chatvari, expira, desceu.
4, 5. Pancha, inspirou, subiu, girou os pés, Parivrita Trikonasana, Dve, expirou, desceu. 1, 2, 3, 4, 5. Trini, inspirou, subiu, girou os pés. Chatwari, expirou, desceu. 5. Pancha, inspirou, subiu, abriu os braços. Samastiti. Uttita Parshvakonasana, Ekam, inspirou, abriu, abertura maior entre as pernas. Dve, expirou, desceu. 1. Inspirou, subiu. Girou os pés. Chatwari, expirou, desceu. 2. Pancha, inspirou, subiu. Girou os pés. Parivrita Parshvakonasana, Dve, expirou, desceu. 3. Inspirou, subiu. Girou os pés. Parivrita Parshvakonasana, lado esquerdo. 2. Pancha, inspirou, subiu. Samastiti. Prasarita Padottanasana. Ekam, inspirou, abre mãos na cintura. 2. Expirou, desceu, mãos no chão. Colocou a mão no chão, inspira, levantou a cabeça. Trini, expirou, desceu. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Chatwari, inspirou, levantou a cabeça, olhou para frente. Expira. Pancha. Inspira, levanta o tronco. Expira. B. Ekam, inspira, abre os braços. 2. Expira, mãos na cintura. Inspira aqui em cima. Trini, expirou, desceu. 1. 2.
4. 5. Pancha, inspira, subiu direto. Chatwari, desculpa, sobe direto, expira. C. Ekam, inspira, abre os braços. Due, expira, entrelaça. Inspira aqui em cima. Trini, expirou, desceu, direto. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Chatwari, inspira, sobe direto. Expira. D. Ekam, inspira, mãos direto na cintura. Due, expira, desce, pega seus dedões. Inspira, levanta a cabeça, olha pra frente. Trini, expira, tenta trazer o topo da cabeça em direção ao chão. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Chatwari, inspira, levanta a cabeça, olha pra frente. Expira. Pancha, inspira, levanta o tronco. Samastiti, expira, veio à sua frente. Tudo bem? Parshvottanasana, a última postura dos asanas fundamentais. Ekam, inspirável para a sua direita, monta o namastezinho nas costas. Se tem dificuldade, pega os antebraços ou cotovelos. Gira os pés e o quadril para o outro lado. E Due, expirou, desceu. Um. 2. 3. 4. 5. Trini, inspirou, subiu. Chatwari, expirou, desceu. 2. 3. 4. 5. Pancha, inspirou, subiu. Abriu para a direita, desmontou os braços. Samastiti. Muito bem. Chegamos no ponto onde começa a aula de hoje. A ideia é entender os vinyasas desse Utthita Hasta Pada Angustasana, que tem 14 vinyasas. Aqui começam os asanas de pé da série 1. A gente tem aqui nessa história mais 7 asanas, certo? Enquanto que os asanas fundamentais a gente tinha 11 posturas, agora, até terminar todos os de pé, tem mais 7 posturas aí na história. Totalizando todos os asanas de pé, que incluem asanas fundamentais, são 18 posturas, certo? Bom, então chegamos num ponto que agora vem a aula mesmo, propriamente dita, que é a aula de hoje. Nossa quarta aula de Ashtanga. Então, muito bem, essa aula vem para explicar o que é o Utthita Hasta Pada Angustasana. Começam com posturas de equilíbrio. Uma coisa para tentar e entender um pouco nessa progressão que a gente está tendo na aula, nessa prática, é que o que você trabalha quando você faz os asanas fundamentais? Vou dizer para você, a gente trabalha muito mexida com o quadril, certo? Porque a gente tem aquelas torções dos Trikonasanas, a gente tem as torções dos Parshvakonasanas,
A gente tem o sobe e desce do Prasarita Padottanasana. Mas também a gente trabalha a parte posterior de coxa. Então, normalmente, quem nunca praticou esse negócio e começa a praticar, já no início, no primeiro, segundo dia, se você faz só os asanas fundamentais dessas 11 posturas, o que vai ficar dolorido? Parte posterior, parte de trás da coxa, certo? Bom, aqui começa uma transição dos trabalhos das pernas, porque você está de pé, são asanas de pé, e a gente começa com de pé, depois vem sentado, depois vem deitado, depois vem miscelâneas, depois vem... primeiro vem de pé, depois vem sentado, depois vem as miscelâneas, depois asanas de deitados, depois asanas finais, certo? Essa vai ser o desenho mais ou menos. Mas, voltando, quando você começa agora a fazer uma transição do trabalho entre parte posterior e parte anterior da coxa, certo? Também com essa abertura de quadril. Essa série 1 vai ter muita coisa para abrir quadril, certo? E ela vai te preparando para que no futuro você culmine numa série 2, que você precisa estar com esse quadril bem aberto, certo? Então vão ser asanas que vão exigir a parte posterior, vão exigir a parte anterior, vão exigir que você faça a limpeza orgânica, que é massagear os órgãos internos. Bom, é essa a ideia, certo? Agora, qual que é a história desse Utthita Hasta Panagustasana? Você tem duas opções. Uma mais simples, porque exige um pouco de equilíbrio e no início você pode ficar sempre caindo. A ideia é, primeiro, fixa em um ponto, certo? Ache esse ponto. E para quem está começando hoje, pode ser só pegando o seu joelho. Alongando essas costas, relaxando os ombros, distanciando o ombro das orelhas e vai ficar 5 respirações aqui. 5 respirações abrindo a perna para a lateral e 5 respirações estendendo a perna. Você tem essa opção. Agora, se você já acha que segurar o joelho está de boa, você pode pegar o seu dedão. Aqui começa a entrada realmente na postura. Mas você não precisa esticar a perna, porque isso depende muito também do alongamento que você tem na parte posterior da coxa. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar só o dedão e semi-flexionar um pouco o joelho, certo? Então você vai ficar assim mais ou menos, acho que aqui dá pra ver. Você pega o dedão, semi-flexiona um pouco o joelho e segura aqui. 5 respirações aqui, 5 respirações na lateral até onde dá e 5 respirações esticando a perna, certo? Agora, se você quer trazer um pouco mais de desafio na sua vida, você pega esse dedão e estica essa perna, se você já tem esse alongamento da parte posterior. E esse alongamento, ele vai acontecer com o tempo, relaxa, vai rolar. Se você insistir nessa prática, todo dia praticando um pouquinho, todo dia, eu garanto que para você, depende de pessoas, né? Não dá pra dizer isso, não é uma fórmula muito certa, mas você vai conseguir alongar bem essa parte posterior com o decorrer do tempo praticando esse lance todo dia de esticar a perna, certo? Bom, então escolhe aí. O que eu quero que você entenda também, outra coisa aqui, são os vinyasas. Os vinyasas aqui tem 14 vinyasas, certo? Enquanto que a gente aprendeu a contar até 5 nos asanas fundamentais, Ekam, Dve, Trini, Chatvari, Pancha. 5 vinyasas. Agora a gente tem que tentar aprender já um salto grande. Vai para 14 vinyasas agora. Então, você não precisa saber exatamente sânscrito para você contar, certo? Mas de uma maneira tradicional a gente conta em sânscrito porque é ensinado assim pra gente na Índia. Então o que você pode fazer? Conta 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O que é importante você saber é aonde são esses vinyasas. É aí que mora o segredinho no Ashtanga. O Ashtanga é aquela história bem quadradinha, bem metódica, que para cada movimento que você faz é um tipo de respiração que você encaixa. Regra geral, inspira para cima e expira para baixo, certo? Então olha só, fazer da maneira mais simples. Ekam, inspira, pega o seu joelho. Dve, expira para quem já consegue inclinar o tronco, com a intenção de trazer o queixo lá no joelho, mas não assim, porque você tem que estar com a perna esticada. Então, 5 respirações aqui. 2, 3, 4,
5, trine, inspira, alonga as costas, ou 3, alonga as costas. E 4, Chatwari, expirou, abriu para a sua direita. 5 respirações. 1, 2, 3, 4, 5. Pancha, inspira, trouxe à frente. O 5, inspira, trouxe para frente. 6, expira, inclina de novo o tronco para frente. 7, inspira, alonga suas costas. Expira, mãos na cintura. 5 respirações aqui. 1, 2, 3, 4, 5. A gente parou no 7º vinyasa aqui. 8, inspira, pega o seu joelho esquerdo. 1, 9, expira, inclina, trouxe à frente. 1, 2, 3, 4, 5, 10, inspira, alonga as costas. 11, expirou, abriu para a sua esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 12, inspirou, trouxe à frente. 13, expirou, queixo, joelho e canela. 14, inspira, alonga as costas. Expira, mão na cintura, estica a perna. 1, 2, 3, 4, 5, Samastiti. Bom, então a gente tem 14 vinyasas nesse asana. 14 importantes sincronias entre movimento e respiração. Erros que acontecem aqui. Quando você está fazendo o terceiro, o Chittahasta Padangusthasana C, né, aquele que você só estica a perna, normalmente as pessoas jogam o tronco para trás e tentam esticar a perna. Errado! Você precisa contrair essa coxa, essa parte anterior da coxa. É mais difícil você conseguir segurar suas costas retas aqui e esticar a perna. Mas a intenção é trazer um pouquinho para frente, mínimo. Um pouquinho para frente, para você não jogar as costas lá para trás. Aqui. Você isola o músculo aqui da frente, tá? Essa é a ideia. Se você precisar dobrar um pouquinho a sua base, faça, certo? Bom, vamos repetir essa história? Agora, vou tentar fazer com a perna esticada, ok? Então vamos embora. Ekam, inspira, pega o seu dedão, estica a perna. Due, expira, queixo em direção ao joelho e canela. 5. 3, 4, 5. Trine, inspira, alonga as costas. Chatwari, expirou, abriu para a sua direita. Cinco. Pancha, inspirou, trouxe à frente. Shat, expira, queixo, joelho e canela. Sapta, estica a perna. Expirou, trouxe a perna. Ashto, inspira, levanta a esquerda. Nava, expira. Deixar, inspira, longa. Eka, deixar, expirou, abriu.
deixar, inspirou, trouxe a frente. Traiô, deixar, expirou, queixo, joelho e canela. Vitor, deixar longa. 5. Samastiti. Bom, então esse é o Chitta Hasta Padangusthasana com 14 vinyasas. Outro detalhe para se prestar atenção é que quando você está fazendo o B, que é trazer o A, né? Quando você está fazendo o queixo em direção ao joelho e canela, e você inspira longa e expirou, abriu, tenta olhar por cima do ombro, na linha do horizonte. As pessoas normalmente quando abrem para fazer o B, olham para baixo, certo? E acham um ponto lá no chão. Não, é reto, é na linha do horizonte, por cima da cabeça, se possível, tá? A ideia é que com o tempo você vai trabalhando isso e aí a coisa começa a acontecer. Bom, próxima postura, Ardha Baddha Padmottanasana. Ardha Baddha Padmottanasana, ele tem 9 vinyasas. 9 vinyasas. O anterior tem 14 vinyasas. Aqui tem que tomar muito cuidado, porque é a primeira grande flexão que você faz com o joelho. E o desenho natural que o joelho tem que fazer é esse movimento aqui, ó. Certo? Agora no Ashtanga e em umas práticas de yoga, na hora que você monta o lótus ou meio lótus, tem que tomar cuidado com o seu joelho. Tem pessoas que têm uma certa dor no joelho por fazer esse asana com muito ímpeto, sabe? Tem que ir com muito cuidado. Na hora que você pega o seu... Vamos fazer o mais simples. O mais simples agora é trazer a sua planta do pé acima da linha do joelho e fazer pressão da planta do pé na coxa. Você faz 2 movimentos, um tonificando a coxa e outro pé pressionando. E tenta segurar aqui. Fazendo um namastezinho. Se isso aqui está muito simples, você pode esticar o braço. Esse é o jeito mais simples. Agora, existem algumas outras opções, um pouco mais exigentes, em que você pega o peito do pé e traz por cima da coxa. Peito do pé direito em cima da coxa esquerda. Peito do pé, não calcanhar, tá? É peito do pé. Então, trouxe o peito do pé, sua mão esquerda segura o peito do pé e sua mão direita pode vir por trás, pegando o seu cotovelo. Essa é uma alternativa. Se você achar que isso aqui está muito simples, você pode dobrar um pouquinho a sua base e descer com suas 2 mãos no chão. Essa aqui é outra opção, certo? Aqui tem que tomar cuidado para você não hiperestender o seu joelho, certo? Bom, aqui tem 9 vinyasas. O primeiro vinyasa é colocar o peito do pé em cima da coxa e quem já consegue pegar o dedão do pé com a sua mão direita. Então a história é o seguinte: 1, inspirando, trava lá o dedão. 2, expirou, desceu à frente. Dobra um pouco o joelho, inclina um pouquinho. 5 respirações aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Trine 3, inspira, olhou à frente. Expira, dobra um pouco o joelho. Chatwari, inspira, levanta o tronco. Pancha, quinto vinyasa, expira, desmonta a perna. Sexto vinyasa, monta para o outro lado. Ekamingo, shat, inspira. Sapta, expirou, desceu.
4, 5, Ashto, inspira, olhou à frente, 8º Vinyasa, expira, Nava, inspira, eleva o tronco, 9º Vinyasa, Samastiti. Muito bem. Dica! Para você montar e tentar pegar o seu dedão, existe uma forma que pode te ajudar. Se você já tem um certo alongamento, o seu pé está quase lá, você está quase encostando os dedos no dedo da mão no dedo do pé, no dedão do pé, inclina um pouco o seu tronco para frente e dobra um pouco o joelho. Isso ajuda. Então, quando você vai lá, colocou o peito do pé, inclina o tronco para frente, acha esse equilíbrio e dobra o seu joelho. Aí vem com a mão tentar pegar o seu dedão. Isso ajuda. Certo? Fica essa dica aí para vocês. Bom, então foram 9 vinyasas para você fazer o Ardha Baddha Padmuttanasana. Bom, próxima aula a gente vai dar continuidade nesses asanas de pé, que agora vai trazer um pouco de confusão nessa parte final. Só fica uma dica que é quando a prática ela remete você ao início dela, porque a gente está finalizando essa parte dos asanas de pé, estamos chegando no finalzinho dela, ela dá um remember do que aconteceu nos asanas do saudação ao Sol A e saudação ao Sol B, certo? Bom, espero que tenham gostado dessa aula, assistam, vá tentando seguir esse cronograma de aulas que a gente está organizando, para você entender essa história do Ashtanga. Não precisa fazer com pressa. Se você está começando, para até aqui mesmo, repita toda essa história, memorize essa história. A ideia dos vinyasas é para você entender aonde inspira, aonde expira. Mesmo se você não decore os números, saiba aonde você precisa fazer essas respirações, tanto in quanto ex. Saiba os pontos certos, saiba os pontos de pausa que existem durante a prática. Tem alguns momentos que você levanta a sua cabeça, expira ali, inspira, levanta o tronco. Essas coisas são importantes você saber, porque é isso que determina um bom praticante de um praticante que não tem muita noção, sabe? Quando um professor ele começa a observar que, nossa, aquele aluno ele sabe todos os vinyasas, ele sabe o que está fazendo. É essa a história, não é só inspira para cima e expira para baixo. Você tem que saber os pontos de conexão, os pontos de vinyasa, que essa prática é tão peculiar nesse sentido, certo? Bom, namastê, nos vemos na próxima aula, até a próxima!